Greve dos bancários. A categoria pede um reajuste de 22%, melhores condições de trabalho e aumento do piso salarial. Vale lembrar que a greve não isenta o consumidor dos pagamentos até a data do vencimento, caso seja dado uma outra forma de pagamento para esse consumidor. Os bancários do setor privado e público entraram em greve nesta quinta-feira. As reivindicações são maior reajuste salarial, melhores condições de trabalho e aumento do piso. Além de reajustes de 22%, os trabalhadores querem avanços em outras pautas, como a reposição das perdas salariais, a contratação de mais bancários, saúde, segurança e respeito à lei das filas. Entre essas reivindicações, urgências. A situação não tem sido resolvida porque os banqueiros e o governo continuam intransigentes. Não vêm atendendo às nossas reivindicações e vêm sempre empurrando a categoria para a greve. Ou seja, estão apostando na força do movimento, na mobilização da categoria. E essas conquistas têm sido mínimas, apesar da greve, porque é um setor que tem lucrado bastante nesse país. É bom que se diga que os maiores bancos do país lucraram em torno de quase 30 bilhões no primeiro semestre, e isso não é nenhuma justificativa para que não reponha os nossos salários. Tá? Não é falta de dinheiro, é falta de vontade mesmo de negociar com a categoria. Nos bancos, clientes que não sabiam da paralisação. Esse senhor conta que perdeu a viagem. Vai prejudicar bastante porque não tem quem resolva aí nos caixas eletrônicos, mesmo assim não tem quem ajude a resolver nada, não resolve nada. E como é que você fez hoje? Eu não fiz nada porque eu não pude resolver nada, não consegui resolver. A greve não isenta o devedor da cobrança, desde que hajam outros meios disponibilizados. A Federação Brasileira dos Bancos orienta os clientes que ainda têm alguma conta pendente a utilizar formas alternativas de pagamento, como caixas de autoatendimento ou internet banking. Não, os caixas automáticos, os caixas. Aí dá para resolver? Dá, porque o meu dinheiro é pouco mesmo. Os convênios com estabelecimentos comerciais são outra solução. Alguns bancos têm convênios com lotéricas, correios e drogarias, onde é possível pagar contas de consumo, entre outros serviços. No caso das cobranças pré-agendadas e não efetuadas, os consumidores têm direito a pedir ressarcimento por perdas e danos sofridos e comprovados. O banco tem que arcar com os prejuízos. No caso de condomínio, quem precisa pagar a cota condominial por boleto bancário e não consegue, deve contatar a empresa administradora do condomínio ou o próprio síndico. Algumas transações impossibilitadas pela greve podem prejudicar o consumidor. E se o cliente tiver algum prejuízo em virtude de não conseguir sacar o valor que precisa, pode acionar o banco posteriormente, já que a entidade é responsável pelos danos causados em função da interrupção dos serviços. Caso o consumidor solicite uma alternativa de pagamento e as empresas não disponibilizem, ele deve documentar a tentativa, podendo registrar uma reclamação junto ao PROCON. Para mais informações, procure a entidade no número 151 ou pessoalmente na Rua do Egito, número 207, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. A greve é por tempo indeterminado e não há previsão de negociação. Não tem um calendário previsto de negociação, mas se os banqueiros nos chamarem, por exemplo, amanhã, para uma negociação e essa negociação estiver dentro daquilo que a gente está exigindo, claro que a gente vai estar pronto, está disposto a negociar. Polícia Federal de olho no Maranhão, São Luís e mais 3 municípios maranhenses, Santa Luzia, Barreirinhas e Bom Jesus das Selvas, foram alvo da Operação Miqueias, deflagrada pela Polícia Federal ontem. Segundo informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal do Maranhão, em nenhuma dessas cidades houve mandados de prisão, apenas mandado de condução coercitiva, onde as pessoas envolvidas são interrogadas e logo depois liberadas. A Polícia Federal não divulgou os nomes das pessoas investigadas, mas informou que foram 5. Uma em São Luís, outra em Bom Jesus das Selvas, uma pessoa em Barreirinhas e mais 2 em Santa Luzia.
O objetivo dessa operação, batizada de Miqueias, é desarticular duas organizações criminosas com atuações distintas. Uma envolvida em lavagem de dinheiro e a outra acusada de má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas. Essa é a primeira operação da história da Polícia Federal no combate a este tipo de crime que, segundo a corporação, a investigação, de acordo com a polícia, começou há 1 ano e meio. Semana Nacional do Trânsito, o objetivo é intensificar a informação como forma de combater os altos índices de violência no trânsito. O alvo são as escolas. Acidentes causados pela combinação álcool e direção ocupam o 2º lugar no ranking das causas de morte por imprudência no trânsito em todo o país. Segundo uma pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária, o número de mortes e infrações no trânsito aumentam a cada ano. Só no primeiro semestre deste ano, o Detran registrou 693 infrações de trânsito em todo o Maranhão. Em 2012, foram 870. Só para se ter uma ideia, em São Luís, até agora, foram 195 infrações de trânsito. O dado já supera todo o ano de 2012, quando foram registradas 133 infrações de trânsito na capital. Diante dos registros, a Polícia Rodoviária Federal está com uma programação voltada para a educação no trânsito, com a inclusão de alunos de escolas públicas e privadas de São Luís, palestras educativas sobre a lei seca e outras imprudências, onde um psicólogo orienta, tira dúvidas e incentiva a passar as informações para a frente. Eu quero passar que eles têm que ter consciência dos riscos relacionados a isso, né? Se você fizer essa combinação do álcool com a direção e das drogas com a direção, como eu falei ali, com a mínima concentração que seja de álcool ou de drogas, você vai ter danos aí na sua capacidade de dirigir. Então, essa consciência vai ser importante para eles. Bom, a ideia é conscientizar os alunos com relação a não uso do álcool ao dirigir. Nós vemos que isso causa muito acidente, nós vemos pessoas sofrendo perdas por causa do uso do álcool. Então, a escola fez com que eles viessem dar essa palestra para que nós pudéssemos ser conscientizados de que o uso do álcool com direção não dá certo. A presidente da Comissão de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal diz que a ideia é mobilizar crianças e adolescentes a ter consciência na sua participação no trânsito desde cedo. Justamente, nós estamos aí com o público aqui de escolas, palestras, ações, escolas públicas e privadas, para atingir as crianças, o ensino médio, as crianças na faixa etária de 11 aos 15 anos de idade, que é um público que naturalmente se tornará um motorista no futuro. Mas a gente tem que também pensar um trânsito não só na questão do motorista. Todos nós somos atores desse cenário. E esse cenário é um cenário muito violento, está muito violento, tanto no Brasil quanto no mundo. Hoje, cerca de 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil, segundo as estatísticas do Denatran. Então, nós estamos envolvidos enquanto motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas, então todos somos cenários desse trânsito. Então nós temos que ter uma postura diante esse trânsito, mudar, fazer as nossas escolhas, fazer um trânsito mais seguro para que tenhamos uma redução significativa no número de acidentes. A ação tem dado certo. O debate sobre o cenário no trânsito tem participação direta dos alunos, pedestres e futuros motoristas que já sabem o que fazer para combater os males ao volante. Não consumir o álcool, sempre estar prestando atenção no trânsito, não ficar de conversa nem em celular, isso é importante para poder não acontecer acidente. Veja, no próximo bloco, a Assembleia Legislativa cedia encontro para discutir marco regulatório da mineração. Um instante só. Eu já registrei uns 30 filhos. Eu já perdi as contas. Só nesse mês, 7. Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à sua identidade biológica. Mais um, 8.
Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. E olha só, nenhum dos 37 médicos estrangeiros que vieram para o Maranhão por meio do programa Mais Médicos do governo federal obteve registro provisório do Conselho Regional de Medicina no estado do Maranhão, CRM, para atender os pacientes no estado. O Conselho entrou com uma ação na Justiça Federal para que os profissionais passem pelo Exame Nacional de Revalidação de Diplomas médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o Revalida, antes de terem o registro concedido. Segundo o CRM, a falta da avaliação põe em risco a população, pois não há como avaliar o nível de preparo do profissional. Em todo o país, diversos CRMs acionaram a Justiça para não serem obrigados a conceder registro aos profissionais formados no exterior e os 682 médicos selecionados pelos Mais Médicos continuam sem autorização para trabalhar no país. Por isso, o governo federal fez uma modificação na medida provisória número 621/2013, que institui o programa Mais Médicos para permitir a atuação dos profissionais de medicina sem o registro provisório concedido pelos CRMs e deve ser votado no Congresso Nacional até a próxima semana. O Maranhão é o segundo estado nordestino a receber o maior número de profissionais estrangeiros. Os 37 médicos estão em São Luís participando de um treinamento para atender no interior. 12 municípios do estado receberão os profissionais formados no exterior. E os destaques da última sessão plenária da semana. O deputado Rubens Pereira Júnior pede explicações à Secretaria de Infraestrutura sobre os convênios realizados em 2010. O deputado Rubens Pereira Júnior entrou com um mandado de segurança exigindo que a Secretaria de Infraestrutura Estadual forneça informações sobre convênios firmados em 2010. Resolvemos, então, dar entrada com fundamento legal na Lei de Acesso à Informação, num pedido de informação ao senhor secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando, para que ele disponibilizasse para mim cópia dos convênios, das prestações de conta desses convênios, ou, na ausência delas, dissesse qual foi o encaminhamento dado pelo governo do Estado. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, depois de mais de 60 dias, o secretário Luiz Fernando nunca respondeu aos pedidos de informação sobre os convênios de 2010. O deputado Magno Bacelar respondeu ao pronunciamento do deputado Rubens Pereira Júnior e descreveu como estão sendo executadas as ações do secretário Luiz Fernando Silva. Nós sabemos que hoje a governadora está tocando mais de 1000 obras sobre o comando da fiscalização deste homem íntegro, competente, que já passou em todos os cargos públicos, que é o doutor Luiz Fernando. E agora, ele fica cobrando que doutor Luiz Fernando tem que prestar conta dos convênios. Deputado Rubens Júnior, quem tem que prestar conta dos convênios são os prefeitos dos 217 municípios. E hoje, qualquer município, para ter recurso estadual e até federal,
condição sine qua non é que ele esteja limpo com um checklist rigoroso para poder fazer qualquer convênio. O deputado Raimundo Louro se pronunciou sobre a recuperação de trechos rodoviários na região dos Cocais. O deputado lembrou que o empréstimo aprovado pela Assembleia está sendo bem aproveitado. E muito me alegra saber que aquele empréstimo que nós aprovamos aqui nesta casa, de quase 7 milhões de reais, está sendo distribuído no estado do Maranhão em infraestrutura e garantindo recurso para que esse asfaltamento fosse realmente concretizado, como todas as cidades ser ligadas às MAs e às BRs. Isso para nós é motivo de alegria. O deputado Otelino Neto falou sobre os ofícios enviados para a Secretaria de Infraestrutura sobre convênios firmados com prefeituras, mas que não teriam sido respondidos. O parlamentar afirma que esta omissão contraria a Lei de Acesso à Informação. Eu pedi cópias de convênios firmados pela Secretaria de Infraestrutura com algumas prefeituras e de licitações. Não enviou. Entrei com mandado de segurança. Desembargador Kleber Carvalho concedeu a liminar, determinou que me fossem enviadas as informações e o secretário cumpriu pela metade. E ainda informou que havia cumprido, mas eu já informei o desembargador que o secretário não cumpriu. Só cumpriu pela metade. Ou seja, o secretário que quer ser governador do Maranhão não cumpre a lei e desobedece a ordem judicial. A Assembleia Legislativa cedia encontro regional para discutir o marco regulatório da mineração. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. O encontro que acontece daqui a pouco no auditório Fernando Falcão vai servir para discutir esse novo momento da economia brasileira que deve sofrer um impacto positivo. No último dia 18 de junho de 2013, o governo federal fez o anúncio do novo marco regulatório da mineração, que trata-se, na verdade, de mais um pacote de planos do Palácio do Planalto para elevar os investimentos internos e, dessa forma, aquecer a economia brasileira, combatendo, assim, os efeitos da crise internacional. No ano passado, o governo federal já havia feito anúncio de vários planos nos mais diversos setores, entre eles rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Além de modernizar as regras que regulamentam o setor da mineração, o novo marco regulatório também vai fazer alterações na cobrança sobre a compensação financeira da exploração mineral, um tributo federal que já rendeu aos cofres públicos, apenas no ano passado, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Cristiane. Obrigada, Vânios, pelas informações. O Observatório da Educação discute experiências nessa área. E você vai ver também no quadro O Dono da Praça, a Praça Catulo da Paixão Cearense. No próximo bloco, um instante só. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal.
Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Observatório da Educação, evento sediado pela Assembleia Legislativa ontem, visou trocar experiências entre projetos que estão mudando a realidade da educação no país. No Maranhão foram identificadas 5 experiências na área que tem tido grande relevância social. A ideia do observatório é identificar experiências na área da educação que deram certo em todo o país. De iniciativa da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o projeto identificou 5 experiências educacionais no Maranhão, em parceria com as secretarias do Estado e do município. Nós já fizemos esse seminário no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Londrina, entre outras cidades. E agora em São Luís, dia 30, estaremos em Fortaleza. A gente pretende reunir todas as experiências de sucesso na área da educação e fazer um grande seminário em Brasília, no dia 3 de dezembro. E daí a gente levar para a Comissão de Educação Nacional do Congresso Nacional e transformá-los em projetos de lei e políticas públicas, de tal forma que a gente possa estar trabalhando com o objetivo de ampliar a nossa área da educação, principalmente no campo do conhecimento, naquilo que é importante para a nossa juventude brasileira. Qualquer reunião, seja ela falar de educação, já é uma reunião importante. Imagine ela agora sendo tratada pelos parlamentares federais e parlamentares estaduais. Isso é muito importante. Nós precisamos de uma legislação cada vez melhor, nós precisamos aprovar o nosso Plano Nacional de Educação e nós precisamos muito que os parlamentares sejam antenados com a educação brasileira. Áurea Borges é superintendente da educação para jovens e adultos de São Luís e trouxe um dos projetos escolhidos. Explica que o ABC Nefro se propõe a alfabetizar os alunos pacientes em tratamento de hemodiálise no Hospital Universitário Presidente Dutra. O projeto ABC Nefro consiste em ofertar educação, tanto a alfabetização quanto a complementação de estudos de ensino fundamental a jovens, adultos e idosos que estão internados no processo de semi-internato ou de internato total no hospital e fazem cotidianamente a hemodiálise, que é aquele processo das pessoas que possuem doenças crônicas renais. Então nós estamos lá ofertando esta educação em decorrência deles serem cidadãos, precisarem e terem verdadeiramente este direito. Professores, parlamentares, lideranças políticas, gestores municipais de educação e diretores de escola debateram os projetos maranhenses. O objetivo é exatamente disseminar essas ações de transformação social. Eu acho importantíssimo. A educação é a base de tudo, perpassa por tudo. E a Assembleia como a Casa do Povo, a casa que está aqui, eu diria que tem nos seus membros representantes que estão na base, que conhecem o dia a dia. E tem mesmo que estar fazendo essa interlocução, abrindo a sua casa, o seu auditório, para receber uma plenária como esta do Observatório da Educação, um projeto da Comissão de Educação da Câmara, extremamente positivo, que está andando o Brasil afora para conhecer as experiências exitosas na educação, para isso levar ao Congresso para estabelecer políticas públicas que melhorem a nossa qualidade de educação, o nível da nossa educação brasileira. Ações capazes de transformar realidades, unindo a música com a educação, por exemplo. A Banda Marcial 7 de Setembro da Maiobinha, em São Luís, também foi um dos projetos escolhidos e aos poucos tem mudado a vida de crianças e adolescentes da região. A Banda Marcial 7 de Setembro, da Escola Estadual 7 de Setembro, tem o grande foco de desenvolver a parte perceptiva e cognitiva das crianças, a música,
Então a gente faz esse trabalho musical justamente pensando na formação do cidadão brasileiro. No quadro Dono da Praça, a gente convida você para um passeio pela Praça Catulo da Paixão cearense. Com o olhar que nós tivemos sobre o lugar, a praça necessita de um outro olhar do cidadão e do poder público. Na área central de São Luís, em frente ao estádio Nhozinho Santos, está a Praça Catulo da Paixão cearense. A homenagem está no nome e na estátua erguida em 1942, 2 anos após a sua morte. Uma forma de preservar sua memória. Mas entre os frequentadores é difícil encontrar quem reconheça o homem que inspirou a estátua. Não, que eu ainda não li ainda a história dele. Mas eu acho que aí esse pessoal sabe aí. Não sei. Mas o senhor conhece um poeta chamado Catulo da Paixão cearense? Não conheço. Ai meu Deus, o nome. Catulo da Paixão cearense, poeta cearense. Você sabe quem ele é? Bom, só sei que ele é um poeta. Daí foi radicado aqui no Maranhão. Essa praça é em sua homenagem. Apesar do nome, foi um poeta, músico e compositor maranhense. Compôs o hino nacional do sertanejo brasileiro, Luar do Sertão. Não há gente, não, luar como esse do sertão. Mário de Andrade classificou o compositor maranhense como o maior criador de imagens da poesia brasileira e foi expressando a ingenuidade e a pureza do caboclo que ele conquistou o povo. Dezenas de carros estacionados. O movimento se deve principalmente ao comércio de automóveis. Há décadas, essa é a rotina da praça. Seu Antônio relembra como era o local há mais de 30 anos. E não tinha carro aqui, tinha os pés de bananeira, pitomba. Era uma praça comum. A população, os moradores, eles usavam também a praça? Usavam antigamente. E quando que parou de usar? Quando os corretores vieram para cá. Mas até alguns corretores vieram para cá, porque melhorou muito o movimento. A praça deveria ser um lugar de lazer, de passeio para as famílias, e aqui se torna bastante perigoso. Haja vista algumas pessoas que frequentam, representam um certo risco para quem transita pelo setor. Na praça, lixo espalhado e uma árvore que oferece risco a quem passa ou mesmo estaciona. Já tivemos um acidente com uma árvore que caiu, caiu sobre o carro. Até hoje o rapaz está correndo atrás do prejuízo na prefeitura, ninguém toma nenhuma solução. A gente já pediu para as autoridades vir cuidar dessa daqui e ninguém liga até hoje, vai esperar outro acidente. A praça deveria ser utilizada como um espaço de lazer pela população, uma das funções que não exerce. E quanto a preservar a memória, falta empenho de todos para manter viva a história e obra de Catulo da Paixão cearense. Não há gente, não, luar como esse do sertão. De fato, o cidadão e o poder público precisam olhar com mais atenção, não só para a Praça Catulo da Paixão cearense, mas para as outras praças da capital maranhense. Bom, daqui a pouquinho, às 9h30 às 9h30 tem início o evento que discute o marco regulatório da mineração no país. É um encontro regional que tem como objetivo conhecer a realidade da mineração no nosso estado. A vinda dessa comissão ao Maranhão deve-se a um requerimento apresentado pelo deputado federal Kleber Verde, do PRB, na Câmara dos Deputados, para discutir a questão do minério no Maranhão. Segundo o deputado Marcos Caldas, que faz parte da comissão regional, esta é uma oportunidade de discutir a questão da Alumar, o ouro no município de Godofredo Viana, a questão da Vale do Rio Doce. Segundo Marcos Caldas, nós temos muitos produtores de minério e muitos municípios por onde passa o corredor do minério, de modo que essa discussão é muito importante para o desenvolvimento do estado do Maranhão. A comissão vai conhecer a realidade dos municípios que são usados para transportar toneladas de minério
minérios. Apesar de não se destacar na exploração, o estado do Maranhão é estratégico no escoamento, uma vez que 23 municípios maranhenses que ficam no corredor de escoamento dos minérios. Desses, segundo pesquisa, 19 registraram os mais baixos índices de desenvolvimento humano. Bom, o Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, e você vai poder acompanhar durante a nossa programação os detalhes sobre esse encontro que discute o marco regulatório da mineração no nosso país e no nosso estado. Um ótimo dia para você, um ótimo final de semana.